Continuação, mais uma aulinha de história. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Espera só um pouco. Não tá passando o slide porque... agora sim. Agora sim. Vamos lá. Relações de poder a partir da conquista europeia. Essa é a segunda parte da aula, tá? Então, essa relações de poder de conquista europeia, a aula passada foi sobre as relações de poder entre os espanhóis, né, e as nações aqui, os povos incas, maias e astecas, e agora as relações de poder mais com relação aos portugueses e os indígenas brasileiros, tá bom? Agradecer a gentileza aí dos slides do Centro de Mídia, tá bom? Porque foi desenvolvido por eles, né? Eu estou fazendo uso, tá bom? Vamos lá. Objetivo da aula. Quais são os objetivos da aula? Analisar o processo de colonização portuguesa nos territórios da América. A aula passada, nós analisamos a colonização portuguesa nos territórios da América, mas a parte espanhola. Agora é a parte portuguesa, tá bom? Identificar as relações de poder no contato entre os indígenas e portugueses. Tá? Essa relação de poder foi explicada na aula passada, mas bora retomar um pouco. A relação de poder, trazendo um pouco para a atualidade, seria o patrão e o empregado, essa relação de poder entre o senhor escravocrata e os escravizados. Essa relação de poder também, ela é entre a colônia, no caso a metrópole, né, Portugal e Espanha, e as colônias, no caso as colônias americanas, né? Essa é a relação de poder. E lembrando também que essa relação de poder, quando a gente fala empregado, patrão, a gente está falando do grande patronato, certo? A gente não está falando do pequeno proprietário, não. O pequeno proprietário, dono de uma loja pequena, o pequeno empreendedor, ele é tão prejudicado quanto o trabalhador comum, tá bom? Questão problema, para a gente já ir esquentando os neurônios aí. Como foi o primeiro contato entre os indígenas e os portugueses? Esse primeiro contato, como foi? Mas já vou adiantar para vocês o seguinte, que eles foram muito bem recebidos pelos nativos. A gente vai ver lá na frente a primeira missa, o primeiro encontro. Da parte dos nativos, eles foram bem recebidos, né? Mais ali por curiosidade, a questão do estranhamento, né? Porque pro nativo usar aquele monte de roupa era um absurdo, né? Era uma coisa nova, né? Porque os indígenas de um país tropical, né? E de acordo com a cultura deles, era aquela cultura mais sem roupa, tal. Agora, da parte dos portugueses, eles já chegaram na maldade, já chegaram para explorar, já chegaram para escravizar, já chegaram para saquear, já chegaram mudando o nome do território, entendeu? Então, o contato entre os indígenas e portugueses depende do ponto de vista. Do ponto de vista indígena, os indígenas receberam bem, agora os portugueses já chegaram maltratando, já chegaram invadindo, na verdade, né? Eles vieram roubar, eles vieram pilhar, eles vieram saquear, né? Foi uma invasão, certo? Vamos lá. Observe a imagem, bora ler o textinho. No dia 22 de abril de 1500, a armada comandada pelo Pedro Alves Cabral avistou a terra e, conforme os historiadores, tratava-se do Monte Pascal. Já chegou mudando o nome, né? Porque chegaram em época de Páscoa, já chegou mudando o monte para Monte Pascoal, em homenagem à Páscoa, localizado no estado da Bahia. Cabral chamou o local avistado de Terra de Vera Cruz, já chegou colocando o nome no território também, Terra de Vera Cruz, né? Depois que foi chamar Santa Cruz, depois Brasil. No dia 24, Cabral recebeu os nativos, né, os nativos indígenas, né, em seu navio e percebeu que eles haviam reconhecido o ouro e a prata que estava na embarcação. Então, se eles reconheciam o ouro e a prata, olha a maldade dos portugueses, né? Os indígenas chegou lá, viu a prata e o ouro na embarcação e reconheceu. Então, na cabeça deles, dos portugueses, olha, se eles reconheceu, é porque tem ouro. Já estava de olho no saque, né? Já chegou mal intencionado. Já chegou mal intencionado. Primeiro documento oficial. Vamos lá. Primeiro documento oficial. O encontro entre portugueses e índios, né, e os nativos também está documentado na carta escrita por Caminha,
né? O choque cultural foi evidente. Lógico que tem choque cultural, né? Houve um estranhamento. O indígena achou o português estranho, o português achou o nativo indígena estranho. Os indígenas não reconheceram os animais que os navegadores traziam, à exceção de um papagaio que o capitão trazia consigo, né? O papagaio reconheceu, os outros não. Provavelmente porque não tinha no continente. Ofereceram-lhe comida e vinho, os quais os índios rejeitaram, né? Olha a sabedoria do indígena, né? Já viu que isso aqui pode ser um adversário, não vou querer não, vai que tem veneno. A curiosidade tocou-os pelos objetos não reconhecidos, como umas contas de rosário, né? E a surpresa dos portugueses pelos objetos reconhecidos. Os metais preciosos fez-se curioso e absurdo aos portugueses o fato de Cabral estar vestindo todas as vestimentas e adornos, né? As quais tinha o direito o capitão Mor frente aos índios, e estes, por sua vez, terem passado por sua frente sem diferenciá-lo dos demais tripulantes. Então, quando o indígena viu os tripulantes, para eles são todos iguais, né? Porque não tinha essa divisão de classe aqui, eram todos iguais. E eles acharam estranho, né? Não diferenciar o capitão dos demais tripulantes, né? Para o índio era tudo igual, para o nativo era tudo igual, né? E eles acharam estranho isso. A primeira missa no Brasil. Vamos lá. Ao chegarem aos territórios brasileiros e terem contato com a cultura indígena, os europeus realizaram a primeira missa no Novo Mundo. Novo Mundo é sempre continente americano. Toda vez que vocês verem esse termo Novo Mundo, continente americano, que era novo, né? Eles não conheciam. Realizada em 26 de abril de 1500. Os portugueses deduziram que a catequização dos indígenas não seria uma tarefa difícil, pois os nativos tinham a curiosidade com os gestos que eram feitos durante a cerimônia. Então, o que eles perceberam, os portugueses? Perceberam o seguinte: olha, eles são muito curiosos, são pacíficos, vai ser fácil de catequizar. Ou seja, o que seria essa catequização? Seria a evangelização forçada, obrigarem a eles a serem cristãos, né? Mais uma vez, os portugueses católicos não entendem nada de Bíblia, né? Nem por força, nem por violência. Eles queriam impor a religião com base na violência, de forma obrigatória. Já está errado, né? Cristo não aprovaria isso. Certo? Vamos lá, mais um slide, continuação. Esse slide aí fala da questão da derrubada do pau-brasil. Nos primeiros contatos entre os portugueses e os europeus, houve uma troca de objetos entre eles, né? Aqueles objetos sem valor que a gente vai ver. Quando os europeus perceberam o valor da madeira daquele local, começaram a direcionar os indígenas para a extração da madeira em troca de produtos. Então eles pegaram aquelas porcariadas, espelho, sabe? E pente, e trocava por madeira, né? Eles extraíam a madeira. Por que eles queriam essa madeira? Os portugueses levavam essa madeira para a Europa para poder extrair a tinta, para poder pintar tecido, certo? Essa prática comercial de troca de produtos era conhecida como escambo. Escambo é sem o dinheiro, né? Troca um produto por outro. Aos poucos os portugueses começaram a cercear. Cercear é cercar a liberdade, é tirar a liberdade. Cercear a liberdade dos nativos, impondo-lhes um ritmo de trabalho que eles não aceitaram, né? Pois as atividades materiais cotidianas dos indígenas não se desenvolviam a partir de relações de poder, nessa relação de hierarquia, né? Eu sou patrão, eu mando, você obedece. Não tinha isso. Eles viviam à vontade, com liberdade, em consonância, em equilíbrio com o meio ambiente, pescando, caçando, vivendo, né? Sendo feliz. Essa relação de poder entre superiores e inferiores. Os indígenas, dessa forma, começaram a entender que os portugueses queriam subjugá-los, então queriam escravizá-los. Aí os índios já começaram a ficar espantados, né? Olha a relação de poder aí, vai ter uma questão sobre isso. O que é a relação de poder? O senhor português, dono de escravos, os indígenas escravizados, ou seja, um superior ao outro, um manda, outro obedece. Essa é a relação de poder entre os portugueses e os nativos, indígenas, certo? Vamos lá. Os indígenas foram capturados para o trabalho na extração da madeira pau-brasil, que se tornou a primeira atividade econômica do Brasil nos primeiros 30 anos de colonização. Então, de 1500 a 1530, eles começaram a explorar essa madeira, o pau-brasil, para levar para a Europa, para poder extrair a tinta, para poder pintar tecido. Quem eles usaram para extrair essa madeira? Escravizando o nativo, o indígena, né? Os indígenas, por sua vez, resistiram à dominação de suas terras e de seus corpos em várias regiões do Brasil. Então os indígenas resistiram, né? Muitos foram mortos
por essa resistência, né? Não aceitaram a escravidão. Certíssimos, né? Atividade. Você consegue identificar as relações de poder entre os indígenas e os europeus? Justifique sua resposta. Lógico que tem uma relação de poder. Qual é a relação de poder? O escravizador português, né, o senhor dono de escravo, e o escravizado, né, que era o indígena. Um manda, outro obedece. Existe uma relação de exploração aí. Uma relação de escravidão ou escravização, né? Melhor dizendo. Então essa é a relação de poder. Um queria escravizar e o outro não queria ser escravo, né? Um queria explorar, o outro não queria ser explorado. Então existe o explorador e o explorado. O explorador é o português e o explorado é o escravizado, o indígena, certo? Bora responder a questão aí para a gente encerrar. Atividade. Escolha a alternativa correta. Vamos ver a letra A. Ao afirmarmos que os indígenas foram escravizados, cometemos um erro e uma injustiça com os europeus, que dispensaram o bom tratamento aos nativos. Que injustiça uma óbvia, né? Eles eram escravizadores, e quem sofreu injustiça foram os indígenas, sofreram e sofrem até hoje, né? Que suas terras não são demarcadas, e a Constituição diz que tem que demarcar, as terras são deles, e até porque é interesse nosso, não índio, torcer e exigir que essas terras são demarcadas, que sejam pertencentes aos indígenas, porque as terras mais protegidas são aquelas que estão em reserva indígena. O restante aí o Bolsonaro está mandando derrubar tudo para poder vender, está destruindo tudo, né? Graças a Deus, no dia de ontem, o ministro destruidor do meio ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão, né? Tomara que vá preso, esse destruidor do meio ambiente. Então a A está errada. Letra B. Na verdade, os últimos injustiçados foram os indígenas, legítimos proprietários da terra, pois muitos foram mortos ou escravizados pelo ímpeto, pela vontade da empresa colonial portuguesa. Está certo, a B, né? O injustiçado foi um indígena, né? O injustiçado foi indígena. Ele foi a vítima, está sendo vítima até hoje. Então a B é a correta. Bora ver a A errada, a B correta. Bora ver a C. Devemos reconhecer que os indígenas foram escravizados. Isso é fato. Até aqui está certa. Mas na atualidade diversas tribos foram indenizadas e a maioria das tribos reconquistaram suas terras. De jeito nenhum. Está certo até metade. Eles não foram indenizados nada, as terras deles estão sendo invadidas por grileiro, por fazendeiro, e inclusive o governo Bolsonaro incentiva essa invasão, certo? Então eles não foram indenizados coisa nenhuma, eles são massacrados até hoje, beleza? Viva o indígena brasileiro, certo? Cuidador e guardião da nossa floresta, beleza? Até a próxima, fica com Deus, usa máscara, que o coronga tá pegando pesado. Tchau.